E eu quero falar com você, mulher, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos lá, que hoje já é dia 3 de março de 2026. E durante este mês eu estou trazendo aqui algumas pérolas de sabedoria para que a gente possa ter um momento de despertamento para aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Então vamos lá, porque hoje o nosso assunto é sobre entre o desejo e a direção. O lugar do discernimento. E eu vou utilizar como pano de fundo o nome de duas mulheres muito importantes na escritura. Nós temos muitos nomes de mulheres que já foram citados na Bíblia. Nomes importantes que contam histórias importantes sobre situações que elas viveram e que nos trazem ensinamento. E de todos os nomes, hoje eu escolhi falar de Eva e a mulher de Ló. Porque nós temos algo importante para aprender no dia de hoje. E ambas podem ser conhecidas lá no livro de Gênesis, logo no começo das escrituras. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós temos o seguinte texto dizendo: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Pois e o restante da história vocês conhecem. E o que eu quero chamar a atenção para vocês é que por muito tempo a história tentou ensinar, a história da humanidade tentou ensinar que a mulher é o elo fraco. E utilizam inclusive a história de Eva para tentar reduzir a imagem da mulher, retratando as mulheres no geral como um ser fraco, como o elo fraco. Mas o problema nunca foi a mulher. O problema sempre foi o discernimento e a obediência. Deus, ele não expôs mulheres para nos envergonhar. Ele revelou histórias para despertar para alguma coisa. Então a Eva, ela enfrentou o desejo que passou pelos sentidos dela. Então lá no livro de Gênesis nós vamos ver que a Eva viu que era agradável aos olhos dela. Aquele fruto era agradável aos seus olhos. Então ela desejou aquele fruto. Ela tomou e comeu aquele fruto. E isso segue uma sequência importante, que é a visão, o desejo e a ação. Ou seja, não foi apenas o ato de comer a maçã, foi sobre permitir que o desejo que ela estava tendo governasse o discernimento que ela deveria ter sobre aquela situação. E então a gente pode entender que a Eva, ela não caiu por uma fraqueza apenas. Ela foi influenciada e ela não conseguiu discernir a origem daquela voz que estava influenciando ela. Então nós temos um princípio muito importante, que nem todo desejo que parece bom aos nossos olhos vem de Deus. Então, visão, desejo e ação, mas sem qualquer tipo de discernimento. Agora, a mulher de Ló, que é outra mulher
que também está lá no livro de Gênesis, logo no começo. Olha só que interessante, tanto Eva quanto a mulher de Ló estão no mesmo livro de Gênesis, o livro que dá início a tudo. A mulher de Ló, ela se apegou ao passado e olhou para trás. Então a Eva, ela olhou para algo que ela queria ter, enquanto a mulher de Ló olhou para algo que ela não queria perder. Ambas foram advertidas por Deus, receberam um aviso, um alerta. Elas tinham uma direção clara da parte de Deus, mas elas permitiram que algo interno falasse mais alto. Então, a memória veio alimentar o apego e aí houve a desobediência. Então, a mulher de Ló, ela não virou estátua simplesmente por olhar. Ela virou estátua porque o coração dela ainda estava lá atrás, no passado. Então, o elo entre essas duas histórias de Eva e a história da mulher de Ló é que a Eva desejou aquilo que ela não tinha e a mulher de Ló se apegou àquilo que ela tinha. Então, uma estava desejando o que não tinha e a outra desejava não abrir mão do que tinha. Uma olhou para frente com cobiça, com desejo, e a outra olhou para trás com saudade. Uma foi atraída pelo que era novo e a outra ficou presa no passado, no que era velho. Uma comeu e a outra olhou. O problema não foi o fruto, nem o olhar. Foi a ausência de discernimento diante da direção de Deus. Deus sempre vem e dá um alerta, ele dá um direcionamento. E a gente permite muitas vezes que as vozes que tentam nos influenciar para o caminho do mal ganhem força. Os nossos desejos carnais ganham mais força do que o nosso discernimento, mesmo já tendo recebido uma direção, um alerta, uma palavra. Deus já liberou uma palavra. Então essas histórias, elas não provam que a mulher é fraca. Não, elas simplesmente provam que as decisões que nós tomamos sem discernimento são estas decisões que geram consequências ruins, negativas para mim, para você e para toda uma geração. Deus confiou à mulher lugares de decisão. O Senhor sempre deixa as mulheres em posição de estratégia na palavra de Deus. Ele colocou a mulher em situações que ele não está falando de gênero. Ele está falando de desconexão com a voz de Deus. Não pode haver desconexão, precisa ter conexão. Então eu te pergunto, o que você está desejando sem consultar a Deus? O que você ainda não conseguiu deixar para trás, mesmo diante de um alerta de Deus? Em que área, da sua vida você sabe qual é a direção, mas ainda assim você não consegue entrar nos eixos? Então, é simples. Deus está te chamando hoje para deixar algo para trás, ou Deus está te chamando para você não tocar em alguma coisa. E o que é que você precisa fazer no dia de hoje? Deixar algo para trás, não olhar, ou não ir à frente para pegar aquilo que não é seu. Qual é a direção que Deus está te entregando? Seja obediente.